Fala pessoal, tudo bem? Mais um Clinicast da Clinicorp, diretamente do 42º CIOSP, gente. E o meu lado aqui hoje, nesse episódio, Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Caio? Como é que tá? Tô super animado, cara. Muita inovação, muita tecnologia, Tá né? muito legal, muita energia esse hóspede aí. E o Clinicast, gente, bombando com grandes convidados, pessoas importantes, né, do ecossistema odontológico, que fazem abrilhantar realmente essa grande feira, pessoas que acabam realmente inspirando todos nós profissionais. E esse episódio estamos recebendo a Elisa Olsen. Tudo bem, Elisa? Tudo certo? Tudo bem? Animada? Super. Bom. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Legal, Elisa. Elisa, pra gente começar o nosso bate-papo, né? Elisa Olsen. Olsen, acho que alguns colegas já ouviram falar, né, da Olsen. Talvez lá no cantinho do consultório, com equipamento, uma cadeira. Como que surge a Olsen, Elisa? Pergunta profunda, né? Mas a Olsen foi fundada pelo meu pai, Aham. 46 anos atrás. E a história dele é uma história maravilhosa. E resumi-la 2 minutos é um desafio, né? Mas fica à vontade, tá, Elisa? Porque a gente tem bastante curiosidade. Mas meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito genial, né? Ele não tem formação, ele brinca que ele tentou 3 vezes entrar em engenharia e não conseguiu, não tinha faculdade para ele fala. E aí ele fez um curso de mecânica dentro do Senai. E o meu tio mais velho fazia venda de cadeira odontológica. Na época de um concorrente nosso, da Cavo, que era, né? E aí ele, como meu pai tinha essa genialidade, essa coisinha que onde ele botava a mão, ele inventava alguma moda diferente. Engenheiro por experiência. Ele quase foi preso quando era pequenininho, porque ele fez um rádio em casa, ele conseguiu pegar a transmissão de outro rádio que era famoso Que da legal. cidade. Então, realmente, esse olhar Ele tinha uma dele... essência de engenheiro. Total, já. ele já fez um carro dentro de casa. Na nossa garagem de casa, ele fez um carro. A gente fazia trilha com o carro. Ele E funcionou o carro. funcionou, a gente fazia trilha, ele fez o carro realmente. É. E aí, ele começou a ajudar meu tio a fazer as instalações, ele ajudava a fazer as entregas. E aí ele começou a ver o que não funcionava, o que não era bom, começou a fazer manutenção. Então ele foi, por algum tempo, ele fazia as manutenções da Cavo na época. E até que um dia ele começou a fazer na garagem de casa. Tipo, eu acho que eu consigo fazer melhor, né? E aí ele começou a fazer na garagem de casa, com zero dinheiro. Então ele fala que as primeiras cadeiras eram uma catapulta. E a pessoa sentava quase voava. Porque é horrível as cadeiras. Mas a Olsen sempre nasceu e sempre foi muito conhecida pela qualidade, né? Ele fala, até hoje ele tem mau gosto para as combinações, de fato, mas que de fato ele sempre fez um produto de qualidade. E aí a Olsen começou a crescer na garagem de casa, ele foi chamando um ou outro e foi crescendo, foi tomando corpo e de fato, 46 anos depois, estamos aqui. Que bacana, que bacana. Eu acho assim, esse perfil é um perfil de builder, um perfil de construtor, né? E é muito bacana justamente ver uma oportunidade aonde que ele via falha dos outros, né? Então ele viu uma oportunidade de ver daqui a pouco que tinha uma cadeira que não estava tão legal, que era muito caro e poderia fazer diferente. E isso é muito bacana porque a gente vê isso, acho que justamente na visão do que sai o produto no final do dia, né? Todo esse carinho da qualidade, ter um produto bem feito, esperando aí que o uso reflita isso aí, né? Ah. Muito legal. Ô, Elisa, me deu uma curiosidade você contando do seu pai, né? Que ele fazia os protótipos das primeiras cadeiras, mas quando foi vendida a primeira cadeira? Ah, foi logo depois. Que daí ele pega os amigos que conhece Aham. e aí que confia no trabalho dele, porque muito tempo tem isso, né? O técnico, se ele faz um bom trabalho, ele se torna a pessoa de confiança de um dentista. Então, se o técnico vai lá, te atende bem, ele resolve, pra quem que tu vai perguntar que marca a gente compra? Pro cara que tá lá, né? Que conhece o produto que mais incomoda. Então, acabou que ele se aproximou, ele tinha muito contato de muita gente. Então, até hoje, a minha primeira dentista, quando eu comecei a fazer fazer, né, rotina, o marido dela foi um desses dentistas, que lá atrás foi o primeiro cliente, Acreditou na que ideia. acreditou e dava um monte de problema, imagina. Tudo quando começa, né? Uhum. Mas ele tinha ali umas 4, 5 pessoas que foram dentistas que realmente ajudaram ele, deram voto de confiança e realmente acreditaram na aposta dele, mas foi logo depois. Acabou que, imagina, vou testar, vou ajudar, era uma cadeira barata, não tinha muitas opções. Então, logo depois ele começou a vender e ele fala que na época ele tinha uma Kombi toda furada embaixo, que era ele diz, muitas vezes a Kombi foi a casa dele, porque muitas vezes ele tinha que dormir na Kombi. Ele enrolava a cadeira com o edredom que ele dormia para não amassar. Então ele falava, muitas vezes aquela Kombi foi minha casa. Dormia lá para fazer entrega, daqui a São Paulo era na Kombi, daqui a Nordeste era na Kombi. Então ele construía, ele botava na Kombi e ia entregar. Então ele construiu o nome dele assim.
Ô, Luiz, é bem empreendedor, né? Ele fabricava o produto, né? Ele entregava, né? Ele embalava, colocava, Vendia, né? fazia a parte do transporte, entregava, instalava. E depois era Manutenção o pós, né? O depois. suporte ainda para ver, né? Como que estavam as coisas, manutenção, tudo, né? Ele era tudo. No começo é assim, né? No começo a É, gente o faz tudo empreendedor. sozinho. Isso é essa essência do empreendedor, né? De construir e conseguir ver que não é só aquela etapa, né? Tem tudo muito mais. Isso é muito bacana. Eu acho que deve ter ajudado muito ele tá no meio já, fazer assistência para conseguir entender que tinha essa necessidade, né? Mas como que foi essa transição de um processo artesanal, que ele fazia praticamente tudo, para construir essa indústria que é hoje, né? Pô, eu imagino que o desafio talvez seja muito maior, foi muito maior, né? Mas o que você viu aí, sabe da história dos desafios de realmente sair de um processo que ele fazia tudo e realmente construir uma indústria que constrói muito. Eu acredito que as gerações anteriores, os empreendedores, a conta não fecha. Eu acho que não é que nem os negócios que nascem hoje, que a gente monta um planejamento estratégico, né? As decisões são a longo prazo. A gente pensa um pouco na hora de montar um negócio, principalmente na geração que a gente vive hoje, né? Sim. Naquela época, zero planejamento. Então, acho que se a gente perguntar para ele como é que o negócio cresceu, ele não faz a menor ideia. Então, assim, ele foi realmente uma das características que eu me inspiro muito nele, que realmente eu busco para mim, é que, cara, com ele não tem tempo ruim. Ele tá com problema na perna, ele tá cheio de problema de saúde, ele tá, né, fez seus 70 anos, mas ele é o primeiro a chegar, ele é o último a ir embora. Se alguém chama, ele fica o dia inteiro. Ontem a gente estava lá no hotel, Tava que lá 1h da embaixo. manhã ele estava lá. Hoje de manhã no Com café ele ele estava lá não tem tempo cedinho. ruim, ele topa tudo, ainda mais se pela marca, meu Deus do céu. Imagina, alguém dizer pra ele que ele não precisa chegar aqui cedo, pra ele não faz o menor sentido. Então, quando eu nasci, agora eu tô com 30 anos, né, e a marca tá com 46. Eu nasci, a marca ainda não tinha virado. Ok. A gente fala, o pai trabalhou 21 anos até a marca dar o primeiro ano de Agora sossego. Aham. Quem tá disposto a trabalhar hoje 21 anos de graça? Não. Né? Ele fala que ele comprou o primeiro presente pra ele 21 anos depois. Foi o primeiro carro que ele pôde escolher. Aham. Né? Então, olhar a jornada e o quanto ele pagou para trabalhar, o quanto ele se dedicou por uma coisa que ele acreditava. E é muito louco, porque a gente olha para trás, eu falo, quem que nasce sonhando em fabricar cadeira de dentista? Ninguém. Né? Ele entendeu que ele estava no mercado, o irmão dele fazia, ele aprendeu, ele viu que ele era bom de fazer aquilo. Ele sempre fala, minha filha, a gente não vai viver com aquilo, fazendo aquilo que a gente ama. A gente faz aquilo que a gente é bom, para poder bancar aquilo que a gente ama. Certo. De fato, ele descobriu que ele era bom de fazer aquilo, ele conhecia o mercado e ele nasceu, né? Mas ele cresceu completamente orgânico. Ô, Elisa, muita dedicação, 21 anos, né? Você comenta. Então, praticamente, como foi a tua infância? Você cresceu no meio desse propósito do seu pai lá trabalhando, né? Buscando entregar as soluções dele. Como que foi a sua infância ali, com esse momento de seu pai construindo uma indústria como a Olsen hoje? Eu não posso negar, eu fui a filha mais mimada de todas. Que legal. Eu tinha tudo para ser Vocês são a quantos mais irmãos nova. vocês Nós são? somos em 3. 3 irmãos? 3. Estão mais velhos? Os 2 mais velhos. Tem uma irmã, Roberta, que ela tem 40. Aham. Tem o Augusto, de 37, e eu de 30. Aham. E eu não sei se eu te contei que eu não fui planejada, né? Eu fui um tropeço aí da... É tipo o Caio, eu acho. Ah, A diferença é que também, o né? Você é também. o meu irmão, são 11 anos de diferença, né, pro segundo. Somos em 3 E a irmãos história é também. muito louca, porque eu falo que até pra errar, o pai erra direito. Até pra errar, ele acerta. Porque meus 2 irmãos não gostam do negócio, né? Não querem tocar. Amam a marca, têm um carinho enorme, mas não querem ocupar esse lugar do pai. E eu falo, meus pais estavam numa época que estavam em processo de divórcio. E aí no final do ano foi o último encontro do casal, ver a Elisa. Esse agora? E aí, não, há 30 anos Não, atrás. naquele Beleza. atrás, Eles estavam em processo já, o pai estava saindo de casa, eles iam separar, e aí no final do ano, na festa de final de ano, eles se foram fazer uma trilha, nasce a Elisa. Ah, meu Deus do A céu. Elisa salvou do tempo de divórcio. E aí, meu pai fala até hoje, quando minha mãe veio contar, tipo, César, ferrou. E aí, quem queria 2, queria mais um, não tem problema. E aí eles ficaram casados por mais muitos anos, né? Eles separaram faz pouquíssimo tempo, 3, 4 anos. Então eles ficaram juntos muito tempo e no final das contas eu que tô no negócio, eu que acabei querendo ficar. Mas é muito engraçado porque quando a gente olha pra trás, o modelo dele e o nosso e o que a gente vive hoje, a gente entende que as coisas não têm muito um porquê, né? Sim. De fato, uma coisa vai acontecendo. E hoje a minha irmã e meu irmão, eles cresceram num ambiente que eles viveram muito, eles passaram muito sufoco. O meu irmão, eu sentei com ele esses dias, ele tava contando que ele se deu conta, depois de grande,
que nenhum amiguinho dele ia pra nossa casa. Porque a nossa casa era horrorosa. Uhum. Né? De fato, sempre que a gente ia dormir, a gente tinha que tirar o colchão, porque tava cheio de cupim. Então, na época eu roncava, que eu tinha problema, eu roncava que nem um trator quando eu era pequena. E aí a gente morava numa casa horrorosa, toda de madeira. Casa inteira, tinha um banheiro pra casa inteira. E aí, pra dormir, a minha mãe comprou um computador na época. Pra usar o computador, tinha que dormir comigo. Eu tenho que dormir com a que ronca. A que quer dormir sozinho, tem que ficar sozinho. E meus irmãos têm muita referência de ter passado muita coisa Sim. que eu não tive. Uhum. Né? Quando eu nasci, a gente não tinha dinheiro, mas eu nunca deixei... Eu sempre tive tudo que eu quis, eu fiz esportes realmente de uma condição financeira já bem melhor. Uhum. Então, eu sei que dos 3, eu fui a fácil, a mais mimada de todas. Uhum. Então, eu não vivi como meus irmãos viveram. Né? Eu vivi uma infância simples, mas eu nunca passei por nenhuma situação realmente do que meus irmãos passaram lá atrás, né? E, assim, até um pouco até curioso nessa questão, né? Claro, você, em teoria, eles pegaram a empresa nascer do zero, todos os desafios iniciais que trazem todas as dificuldades, né? E você pegou já, claro, quando era nova, ainda estava crescendo, mas a empresa mais ou menos organizada, já existia uma empresa de verdade, né? E a curiosidade é como é que você conseguiu realmente, não conseguiu, mas você tem todo esse respeito e consegue valorizar muito esse período inicial, mesmo não tendo passado tão próximo isso daí, né? Tinha passado um pouquinho disso daí. Como que você acha que isso aí impacta realmente para essa próxima geração que está vindo, você cuidando da Olsen, e como que você vai fazer isso aí perpetuar também? A gente fala muito sobre isso e é de fato um dos motivos que eu me encantei e o que me mantém muito perto da Clinicorp, porque eu acho que existe muita verdade no que a gente faz. E eu acho que sempre foi isso que me aproximou muito da Olsen. E hoje eu vivo um dilema muito grande, que é ocupar esse lugar social de a gente aparecer. E me incomoda muito ter que falar algo que não é verdade, de ter que parecer ser uma coisa que não é verdade. Então a Olsen é muito doido, porque tudo que a gente mostra é verdade. Legal. Sabe, essa questão do ser e do parecer ser é uma verdade muito grande. Então, assim, a nossa família tá ali dentro, a vida do meu pai tá ali dentro, e eu me dedico ali. Então, a nossa simplicidade, a nossa verdade, eu vejo que é o que fez a gente passar por todas as crises. A gente olha o que vem acontecendo, né? Em todo ambiente. Por que as empresas vêm, crescem, dá aquele boom de um monte de marca, daqui a pouco tu vê que explode, era tudo de mentira, sabe? Um castelo de Era areia. fumaça, né? Exatamente. Então, eu acredito que o que nos trouxe até aqui não foi, de fato, não foi a inteligência gerencial do seu César, não foi o planejamento que ele fez, mas foi o quanto de verdade, de dedicação ele colocou e o quanto isso se tornou a cultura da empresa. Isso é uma base extremamente Nossa, forte. é uma coisa assim que as pessoas sabem o quanto me incomoda mentira. Se for pra dizer uma mentira, eu prefiro não dizer. E é muito engraçado porque as pessoas conhecem isso na gente. Então, de fato, vem um cliente. A gente não existe isso de vender uma coisa que não faz sentido pro cliente, sabe? Entregar uma coisa... Não tem a menor possibilidade. Então, eu vejo que as crises vêm e a gente permanece porque é verdade. Sabe? A gente vive... Se a gente não tem condição de pagar, a gente não faz. Então, a gente não é alavancado. Tudo que a gente faz, a gente paga com dinheiro próprio. Então, a fábrica nova, tudo foi dinheiro próprio. A gente não pegou R$1 de banco. A gente fala, se a gente não pode estar lá, se a gente não pode ocupar esse lugar, a gente não vai. Então, desde carro, tudo que eu posso usufruir hoje, o que o pai construiu, tudo foi com dinheiro já conquistado. Aí fala, eu não vou fazer dívida de coisas que eu não posso viver. Certo. E isso é uma coisa que eu acho que nos diferencia do mercado. Porque hoje eu acho que o ambiente que a gente vive estimula a gente o tempo todo a viver uma vida que não é verdade. Porque a gente tem um ambiente, empresas, indústrias e tudo mais, concorrência, uma área executiva muito forte. E, claro, né, não querendo falar mal de executivo, mas tem muito executivo que vai ter um bônus pelo crescimento da empresa, independente do quanto aquilo custou, independente do que pode causar, né? E quando O acho que a dano gente que tá deixa, né? o dano que deixa, né? Independente que ele tá, que ele não tá às vezes nem aí porque ele tá vendendo, o resultado que aquilo lá vai gerar, né? E eu acho que esse é um valor realmente que faz uma diferença. E eu acredito, assim como você, a gente compartilha isso daí, que ter isso aí como valor e acreditar nisso, o cliente compra o teu produto, ele vai sentir isso aí também. Vai. Eu acho que essas empresas, né, Luiz? Essas empresas que se tornarão centenárias, né? Como a Olsen certamente será centenária, né? Com essa base sólida, essa cultura, tá no DNA da Olsen, né? Teu pai passa quase 21 anos, tudo possivelmente que ele estava ganhando e estava reinvestindo no negócio dele. Né? E agora? A gente fala Não do tava trazendo pro patrimônio, conforto nossa, dele. fábrica nova. Quer Você dizer, falou, tô eu com 70 anos tirando todo o meu patrimônio pra botar na fábrica o nova. investimento constante, não para, né? Sim.
21 anos, quando acontece a primeira venda internacional? Quantos países vocês estão hoje? Já estamos em todos os países. Inclusive Todos em os todos os países. continentes. A gente tem um equipamento nosso na Antártica. Uma base Caramba! militar. Então, nós estamos em todos os continentes do E mundo. quando acontece a primeira venda internacional? Foi que momento? Como seu pai se virou para fazer essa venda? Eu acho que pela verdade, de novo, o universo, eu falo, ele nasceu virado pra lua o corpo inteiro. Porque eu brinco que tudo dá certo com a gente. Parece que as coisas vão dar errado, a gente fala, não, calma, vamos dormir, vamos pensar que as coisas desenrolam de um jeito que o universo sempre conspirou a favor da marca. Muitas crises vieram, né? O pai fala que ele já quebrou 2 vezes e meia, já deu tudo errado, mas sempre aparece a solução e a gente sempre teve pessoas certas na hora certa para resolver as coisas. Então, acho que a primeira exportação a gente começou há 20 anos atrás, quando a gente fez a primeira exportação, e ele tinha 2 pessoas de altíssima confiança dele na época. Que vai fazendo, vai abrindo a facão, né? Vai aprendendo. E a gente teve muita sorte, porque na época não existia Anvisa. Então, a gente fala, hoje, o benefício que a gente teve de não ter Anvisa e a gente cresceu com a Anvisa, a gente conseguiu diluir os custos, o aprendizado. Então, a Anvisa foi crescendo e a gente foi crescendo junto. Hoje, uma indústria tem que entrar no Tem que entrar no mercado e tem que mercado. cumprir tudo aquilo, É muito custo. difícil, né? Muito É investimento muito burocrático. difícil. Fora a tributação, estar no Brasil. É. Então, hoje, eu vejo que a exportação foi o marco. Durante muito tempo, a exportação foi o nosso mercado principal. Uhum. Então, até 2008, ali, a gente quase 80% do faturamento era exportação. Caramba. Quando veio a crise, o câmbio, a gente começou a ver a dependência do câmbio que a gente tinha. A gente estava contando sempre com um câmbio alto, e se aquilo abaixasse, a gente entrar em crise. Foi quando a gente falou, não, vamos fazer o movimento de migrar, né? Entrar para o mercado nacional para trazer solidez para a marca. Então, hoje, o que entra de exportação é um up. Né? É quase o que a gente investe em bolsa e o que a gente faz, né? Sim. De renda fixa. Então, o nosso mercado hoje é 90%, 95% é mercado nacional. E tem um pouquinho ali que a gente vende para cliente que realmente aceita pagar o nosso preço para exportação. Mata uma curiosidade nossa aqui, né? É uma linha, né, de produção como de carro, né? Hoje são quantas linhas de cadeiras? Hoje nós temos 4 da odontológica, né, Aham. 4 linhas da linha odontológica. Temos 2 da parte da estética. A gente tem vários produtos para atender demandas de clínica, laboratório, marca de exames, hemodiálise, ginecológica. Mas hoje o nosso mercado principal certamente é o odonto. Existe algum estudo, né? Como que funciona o fluxo de criação com uma nova cadeira? É uma necessidade? Às vezes teu pai acorda, puxa, uma ideia que ele fez uma cadeira um pouco diferente, analisando um pouco o conceito. Como acontece, né, a concepção de uma nova linha de cadeiras? Olha, até uns 2 anos atrás era o seu César, total. Aham. Ele ia no médico, ele tinha uma ideia, ele trazia uma ideia. Então ele sempre partiu muito dele, o processo criativo. Só que a gente começou a sentir ao longo do tempo, que é uma das grandes dos dilemas da sucessão, que é de fato entender que a gente precisa ter pessoas, a gente nunca vai ter um César, eu nunca vou ser o César. Como é que a gente monta uma equipe que aquilo que o César tem, a gente tenha numa equipe, né? Então eu entendi, eu falei, o nosso processo criativo hoje é um diferencial da marca. A gente sempre vem para o congresso com uma inovação, com uma diferença. Só que isso não pode morrer com ele. Como é que a gente traz isso? Então a gente desenvolveu nos últimos 2 anos uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que não existia, para justamente estar perto dele, entender como é que é o processo criativo dele, como é que a gente pode fazer melhor. Então hoje as inovações que a gente traz, tudo que a gente já está vivendo hoje, já tem dedo, já tem a parte, né, desse setor que estuda mercado, que tem equipes, né, de desenvolvimento envolvidas, ter partes do laboratório, de inovações fora da empresa. Então hoje a gente está trazendo isso para dentro da marca, mas até 2, 3 anos atrás era tudo do seu César. E essa etapa que está acontecendo agora, né? E eu acho que é um pouquinho dessa transição, justamente, que você está pensando. Você entrando cada vez mais na Olsen. E como você vê isso aí acontecendo e os desafios que fazem parte aí dessa trajetória? Cada dia que eu acordo aparece um novo. Mas, de verdade, eu acho que hoje, quando eu paro para olhar as empresas de sucesso, olhar principalmente casos de sucessão, o que faz uma empresa quebrar é a gestão ruim. E geralmente o ego está envolvido. Sim. É o que a gente fala. A gente, às vezes, delarga coisas que são difíceis pra gente. Trabalhar com família é muito difícil. A gente tem que aprender muito a separar onde é que tá a família, onde é que tem umas mágoas lá de trás. A gente começa a discutir uma coisa da empresa e tu termina discutindo outra. Então, acho que esse é um desafio muito grande. A gente teve que aprender a domar muito o nosso ego para conseguir ter sucesso. Então, eu vejo que hoje o que faz uma empresa quebrar é simplesmente ego. A gente não saber olhar e ver rápido que a gente errou. A gente não aceitar olhar o mercado e ver que tem gente melhor do que a gente. Como é que a gente aprende? Porque
tem gente que faz muito mais simples, muito mais básico e acerta muito mais. Acho que tudo que quando a gente aprende a ouvir, quando a gente aprende a ter inteligência emocional de separar as coisas, não tem como o negócio dar errado. Aham. Então hoje a gente olha o quanto a gente precisou evoluir emocionalmente. Eu vi um vídeo, não sei quem que me mostrou, o ACO do McDonald's. Uhum. Ele falando, o McDonald's não precisa entender de hambúrguer. A gente precisa entender do cliente que ama McDonald's. Sim. Né? Então é a mesma coisa, a gente precisa baixar o nosso ego, baixar a nossa opinião, que foi o processo do pai. Hoje o processo criativo dele não é mais tão positivo, porque é muito da opinião dele. Sim. Uhum. Ele não é dentista, ele não faz ideia como é que é a operação de dentista. Então baixar um pouco e aceitar que nem sempre é a melhor ideia dele, ouvir o cliente, então eu acredito que isso é um grande E diferencial. ainda mais ele, por não ser dentista, mas construiu o que construiu, né? É difícil, né? Quando ele vem com esse argumento, deu certo isso aqui, eu falo, É. cara, sinto não me dar condição de discutir contigo. Aham. Ô, Quando eu Elisa, uso esse argumento, já É era. impossível discutir. a sua trajetória na Olsen, você nasceu dentro da Olsen, né? Acho que viveu a infância dentro da Olsen, mas começou a trabalhar efetivamente, porque hoje você é vice-presidente da Olsen, né? Você assumiu outras posições anteriormente ou não? Sim. Quais foram as posições? Eu entrei com 16 anos, fui jovem aprendiz. Aham. E eu lembro que a minha irmã trabalhou lá dentro, ela trabalhou um tempão no financeiro, meu irmão antes ocupou o lugar de vice-presidente. E eu, assim, eu via muito meu pai e meu irmão brigarem muito. O irmão acho que ficou um pouco menos de um ano no cargo. E eu via eles brigarem muito. E eu falava, cara, eu não quero ser respeitada como a filha do dono. Eu não quero que as pessoas acatem o que eu fale por ser, beleza, filha do seu César. Dizer, não, eu quero ser legitimada, eu quero que eles realmente me coloquem nesse lugar. E aí eu comecei como jovem aprendiz, eu trabalhei em todos os setores da fábrica. Eu passei quase 6 anos rodando por todos os setores. Então eu trabalhei desde a linha de montagem, né? A linha de montagem eu fiquei muito pouco tempo, mas trabalhei na linha de montagem para conhecer a fábrica, trabalhei em compra, trabalhei no RH, trabalhei em logística, trabalhei em todas as áreas. E aí quando, há 5 anos atrás, foi quando de fato eu subi para já um cargo de gerência, né? Que eu comecei a ter uma equipe maior para liderar. E foi quando eu comecei a mexer na estrutura lá dentro. Daí comecei a tirar aquelas pessoas que estavam lá há muito tempo, super resistentes, que não me respeitavam, independente do que eu fizesse. E aí eu comecei a conhecer muito mais sobre a empresa, porque eu entrava numa área logística. Não existia logística. Né? Então eu entrar lá, estudar logística, sair para as outras empresas, porque eu nunca trabalhei em outro negócio. Dizer, eu não tenho experiência fora. Sua referência era o que era feito lá, né? Para mim o certo era aquilo. Aham. Então eu saía muito para fora, visitava outras empresas para ver e voltar. Então eu Poderia aprendi melhorar muito internamente. para poder olhar para fora, ver o que cabia, o que não cabia. Então eu aprendi muito nesse processo, trabalhei em todas as áreas. Aí eu recontratei, reestruturei toda a parte nossa de dentro da fábrica. Então hoje todos os nossos gerentes, supply, né, parte de RH, produção, engenharia, tecnologia e inovação, tudo foram pessoas que vieram comigo nessa jornada e eu fui trazendo novo para a empresa. Então, eu aprendi muito nesse lugar. E aí, de 5 anos para cá, foi quando eu assumi um cargo de gestão. Né? Participava das reuniões, mas ainda... E aí, faz o quê? 4 anos? Um pouco mais? Passa tão rápido que eu nem sei. Boa. Daí eu assumi a vice-presidência de fato, meu irmão saiu. Aham. E aí, eu assumi a vice-presidência. Mas, de fato, dizer que eu ocupo esse lugar, deve fazer 2 anos, que eu exerço. Uhum. E não tenho só o cartão, né, de vice-presidente de filha do dono. Sim, sim. É muito legal, né, Luiz, quando a gente fala, né, dessa transição, né, de conhecer todas as partes da companhia. Né, é uma coisa você saber do que acontece no processo, outra coisa é você vivenciar o processo. E eu acho que para a posição que você ocupa hoje como vice-presidente, e claro, pensando em dar continuidade para todo o trabalho que o seu pai fez, né, e que essa empresa se perpetue ainda mais no mercado, né, ao longo dos tempos, ter essa base vai ser fundamental para que você possa inovar, né, trazer inovação. Uma empresa de 42 anos 46, e né? parar 46. de inovar, parar de vender, isso é um problema muito grande, né? Aham. E esse não é um problema hoje. Como que está a questão da inovação? O que vocês estão pensando para um futuro próximo em relação à inovação? Pensando numa indústria tradicional, né? Sim. A gente percebeu que o pai sempre dizia, vamos comprar uma máquina, essa máquina tem tecnologia 4.0. Quer dizer, pai, não se ilude, a gente não faz aqui dentro nem a 1.0. Então a gente precisa fazer um passo de cada vez, né? A gente não pode pular etapas. Uhum. O Brasil é muito difícil tu viabilizar. Hoje já é muito menos, mas até 6 anos atrás era muito caro, muito difícil trazer um robô para ajudar na produção, sabe? Tu conseguir ser mais rápido. Então era muita coisa manual. A gente dizia, a gente não é tecnológico, a gente tem know-how. A gente faz bem aquilo que a gente promete, mas zero tecnologia. Então de lá para cá a gente começou a olhar para isso
para poder dizer, não, vamos chegar no 4.0 um dia. E então, nesses últimos anos, a gente sentiu que a demanda, fora a China, ter um bom produto não era mais um diferencial, Sim. né? Então, a gente sabe que se a gente continuar só fazendo o que a gente sempre fez bem, não é o que vai nos levar para frente. E que, de fato, a gente precisa trazer inteligência, tecnologia, aproximar. E a gente, na área da tecnologia, somos bebês, né? A gente olha como a gente é leigo no assunto tecnologia. Então, só que a chancela que a gente tem, o acesso que a gente tem, acelera muito o processo de a gente trazer. Mas, sem dúvida nenhuma, o olhar para o cliente, coisa que a gente não tinha, as inovações vinham na cabeça do pai. Aham. Então, a gente não olhava para o cliente, a gente olhava para um produto de qualidade que, por coincidência, atendia uma demanda. Então, olhar e ouvir mais o cliente e trazer tecnologia. Tomar a decisão com dado. A decisão da nova fábrica, ela vem realmente para poder dar todo, toda a sustentação para essa nova tecnologia que está Não. chegando? Fábrica nova foi um sonho do meu pai. É. Menor necessidade de existir a fábrica nova. Então, É. assim, hoje a gente tem, de fato, a atual é uma fábrica antiga. A gente foi para lá em 94. Então, a estrutura dela é antiga. Mas o que eu falo, a gente podia ter gastado 1/10 do que a gente gastou na nova e fazer quase uma nova em cima dessa atual, né? Fazer uma reforma nela. Então, hoje, todos os processos que a gente vem trazendo de eficiência, a gente consegue reduzir tamanho, a gente não precisa de mais tamanho. Entendi. Só que aquilo se trata de um legado dele. Né? Ele fala, eu quero que essa seja a minha última entrega, né? Para a próxima geração. E não adianta, eu já aceitei que, embora ninguém acredita, ninguém aceitava, né? Ninguém topava a história da fábrica nova. Foi bem na pandemia, estourou a pandemia, ele quis fazer a fábrica nova. E aí eu entendi que esse é o olhar dele, esse é o olhar de inovação. Enquanto estava o mundo parando, ele estava indo para frente. Eu falei, cara, é sempre assim que ele inova, né? Eu falei, eu entendi que quando aquele negócio estiver pronto e a gente se mudar, a gente vai falar, ainda bem que ele fez. Uhum. Então não exatamente. adianta. Capaz de contar a história que dá certo depois dá Exato, certo. engenheiro de obra pronta é muito simples, né? Mas Exatamente. as decisões que ele toma, a gente muitas vezes não entende e depois a gente fala, cara, ainda bem que ele fez essa fábrica. Que legal. E essa questão da inovação, né? Você comentou, né? Tem cliente, com certeza, isso a gente compartilha, né? Quem vai realmente dizer que o produto é inovador é o cliente utilizando o produto. E entender a dor do cliente, estar próximo do cliente, né? E escutar o cliente é o que vai fazer a gente perceber como a gente pode inovar. E a indústria é essa questão, né? Ela tem que inovar em duas áreas, né? Não é só com o cliente nos produtos que está entregando, mas também nos processos internos e toda a questão de engenharia e tudo que está fazendo, que você estava comentando, né? Como que vocês fazem essa divisão entre relação de inovar os processos internos, de inovar também o produto? É a mesma equipe? Ou como é que vocês estão vendo isso daí acontecer, né? Quando a gente fala, acho que de eficiência, isso tem que estar correndo na veia de todo mundo. Todo mundo precisa olhar para os seus processos com esse olhar. Não é uma adianta equipe nada o cara de externa que vai inovação estar gastar vendo. uma fortuna Aham. e não ter esse olhar realmente da eficiência. Então, a questão da gente desenvolver as pessoas todas para ter esse olhar de cuidar, né, de investimento, né? Porque a gente tem dinheiro que dá para Aham. gastar aquilo mal feito. Mas existe um perfil de pessoas lá dentro que são muito direcionadas para o processo. Então, que trazem. A gente vê a briga clássica que existe entre comercial e produção. Aham. Né? De um quer vender e o outro quer fazer direito. Então, a briga não dá para produzir, mas tem que dar jeito, porque a venda puxa, porque não dá. Aham. Então, a briga sempre existe. E é como é que a gente junta essa equipe para entender que o comercial faz, o que a gente pode fazer para... Não dá, é o que eu preciso fazer para dar. Então, isso a cultura é uma só, mas existe uma equipe de pessoas, hoje o time que está lá de gerência, eles são muito voltados para a operação de fato. Porque, querendo ou não, a gente tem dois caminhos de crescer, né, na minha visão. Que é a gente aumentar a receita, que esse é o trabalho do comercial, a gente dá ferramentas e condição para ele crescer, mas o nosso dentro de casa é reduzir custo. Sempre. Ser cada vez mais eficiente, entregar mais com menos. Então, o time de casa é muito focado nisso, mas a gente dá todo o amparo hoje. Acho que a gente já conseguiu mudar muito a cultura. De aqui, por exemplo, a gente sabe que o cliente vem para cá e ele quer a cadeira para ontem. Aham. Então, o que a gente vai fazer dentro da fábrica para abrir esse buraco e poder entregar? Então, isso a gente é bem diferente um do outro. Elisa, você comentou em um certo momento, né, em relação ao como vocês foram distantes do cliente. É isso mesmo ou não? Aham. É isso, porque vocês, cara, parece que o teu pai, né, é genial em relação à construção do produto, e incrível, né, Luiz? Como conseguir entregar um produto, né, que se adaptou tão facilmente ao cliente, né, mas o foco dele era fazer a fábrica acontecer. Aham. Ele tinha que fazer aquilo acontecer, né? Quais são as estratégias que vocês estão buscando para que você consiga se aproximar mais do cliente, para que você consiga ter esse olhar mais aguçado, para conseguir transferir, né, essas necessidades internamente para a fábrica, para o time, né, que o time entenda de fato o que estão entregando na ponta? Há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei com aquele processo de botar o CRM pro time comercial.
para justamente a gente começar a ouvir o cliente. Nosso comercial, super resistente. Preencher um formulário, tá louco. Não fazia, porque achava que a gente estava querendo roubar o cliente dele, né? Então a resistência de não vou sair do papel de pão. Então foi muita resistência. Daí eu falei, bom, se a gente não consegue fazer desse jeito, eu vou desenvolver todo o nosso. E como a nossa fábrica hoje, o nosso produto que nos diferencia do mercado é o quão modular ele é. Porque hoje no mercado, geralmente tu compra uma cadeira pronta, tu escolhe, a cor, né, a configuração. O nosso cliente monta do zero. Ele escolhe a linha, ele escolhe o refletor, Deixa ele do escolhe jeitinho que ele quer. a cor do né, a linha da costura, se ele comprar de couro, ele monta a cadeira inteira. Então é basicamente uma produção em série de um processo artesanal, né? Que cada cadeira, quando a cadeira entra na linha de Ela é produção, customizada, realmente. Ela é customizada. Então, quando ela entra na linha de produção, ela já tem um dono e ela já tem 30% dela paga. Caramba. Então, cada cadeira produzida já tem um dono, né? Já foi montada por alguém. Então, de fato, como é que eu tenho um sistema que me dê condição de fazer todas essas coisas? Porque eu troquei, são 5 pontas no equipo e agora eu não quero 5, eu não quero essas 4, eu quero outra. Toda a parte de dentro, cabeamento, chicote, estrutura, sai ferro, aumenta ferro, tudo que acontece dentro do produto muda muito. Então, a gente nunca conseguiu encontrar uma ferramenta que comportasse essa nossa dinâmica. Né? Falei, bom, vamos desenvolver em casa. Depois de 3 anos apanhando, eu entendi, não sou boa de fazer isso. Não adianta, não me comunico bem, não sou boa. Foi quando a gente começou a pesquisar fora. Quando eu falei, não, a gente não é bom de fazer, vamos ver quem é melhor do que nós e vamos puxar pra perto. De fato, o peso da marca já permitia a gente procurar pessoas. Foi quando eu encontrei a Clinicorp. E aí eu comecei a estudar e eu falei, cara, eles se comunicam com o nosso cliente, eles conhecem o que o cliente faz, eles são do universo de tecnologia, a cabeça deles é outra, eles são o oposto da Olsen. Eles não sabem fazer uma cadeira, mas eles sabem tudo que eu não sei. Então a gente fez esse movimento que a gente fez de procurá-los eu sou muito boa aqui, mas aqui eu sei que eu sou fraca e eu tenho certeza que a gente pode somar esforços. Então aprender com vocês para Olsen, cara, é muito legal porque a gente vê o quanto a gente não sabe e se a gente já dá certo assim, se do jeito que a gente tá já dá Tem certo. um grande potencial pra aproveitar ainda, né? E eu acredito muito, né, que a indústria ela tem uma capacidade que poucas indústrias no mundo conseguem entrar no Brasil, porque é muito difícil entender o sistema tributário, a lei do Brasil, né, a bagunça toda. Mas quando a gente junta a indústria, a habilidade do brasileiro de dar um jeito com a tecnologia, cara, pra mim Isso é uma coisa que é incrível, Luiz, né? Acompanhando um pouquinho, há pouco tempo, né, a trajetória que a Elisa tá fazendo ali junto com a Olsen, como está sendo criado um ecossistema, né? E não sei se para você foi natural ou não, ou você se surpreendeu de tantos profissionais da área, que são mentores, gestores, profissionais influentes, né, no segmento, se aproximar da Olsen. Então a Olsen não é só uma empresa de cadeiras, né? A Olsen realmente já pode colaborar de uma outra forma também com o ecossistema como um todo. Como que foi a aproximação, né, com esses principais profissionais, esses embaixadores, os embaixadores da marca? é muito esquisito. Eu acho que muita gente passa por esse processo, né? A gente pergunta por alguém que hoje, quando passa na rua, as pessoas ficam pedindo autógrafo. E a gente pergunta, quando tu se deu conta do tamanho que tu já tinha? Eu não me dei conta, né? Aquilo é tão a nossa rotina, aquilo é tanto o nosso dia a dia, que eu não tenho noção da dimensão que a gente tem. E aí, quando a gente vai pra fora e a gente vê o peso da nossa marca, é que a gente se toca, meu Deus, olha quem a gente se tornou. E tem que aproveitar justamente isso daí, né? Hoje a gente ainda falha nesse ponto. A gente ainda tem a síndrome do pequeno, né? De achar que a gente não tem, mas quando a gente... Meu Deus, foi mais fácil do que a gente imaginava. A gente já vê que a gente tem uma relevância no mercado, um nome realmente, que abre muitas portas, mas hoje a gente não tem consciência ainda. Tá sendo uma surpresa esse processo. Essa é uma surpresa. Aham. Mas vai ser muito bom, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão entender que isso vai aumentar a responsabilidade. Né? Com certeza. Só aumenta a responsabilidade. Quanto Quanto mais maior expectativa, realmente, maior a expectativa. Aumenta, cada vez mais, né, a entrega terá que ser com excelência, né? E E isso é um isso processo... impulsiona a empresa. Impulsiona. E isso é um processo bem engraçado que nesse processo de colocar mais a nossa cara, de precisar humanizar o negócio, é muito difícil, porque de fato eu coloquei coloquei minha cara agora, né? Eu não tenho onde me esconder. Eu vou atravessar a rua, vão saber que sou eu. Então é justamente, cara, eu botei o meu rosto ali, eu fiz a minha promessa, agora eu preciso sustentar, né? Exatamente. Não dá mais pra me esconder por detrás de uma logo. Isso muda muito. Que legal, que legal. Ô Luiz, conversando muito com a Elisa, né, nos projetos que nós estamos criando assim, em comum, é engraçado que quando nós fundamos a Clinicorp lá em 2017,
em um determinado momento, né, eu e o Luiz comentamos, cara, seria muito legal, né, se nós tivéssemos nosso sistema em uma cadeira. Lembra que nós comentamos Aham. sobre isso? Falamos nisso, né, Luiz? Faz um bom tempo já, cara. Porque lá na nossa clínica, lá em Jaraguá do Sul, eu tenho o sistema, né? Mas não é o sistema adequado para fazer um atendimento a um paciente. Por quê? Porque ele tem todas as informações de um RP, de Aham. gestão, né? Então lá eu tenho o computador, que está na cadeira, e eu me auxilio, aquele computador auxilia muito o meu time a trabalhar no dia a dia. E de repente, trocando ideias de inovação, como a gente poderia fazer coisas diferentes, a Elisa entendeu que isso poderia fazer sentido, né, Elisa? Aham. E vocês estão buscando esse tipo de tecnologia para a cadeira mais ainda, né? Que já existe uma tecnologia hoje. Tem um hardware que roda ali para gerenciar alguns comandos. Sim. Como que funciona a tecnologia hoje da cadeira, Elisa? Hoje, pouco da tecnologia que a gente tem é simplesmente o controle dos comandos, né? Os Do comandos. produto. Então a gente vem estudando muito para, além da nossa cadeira, ter outras tecnologias. Uhum, Então, de comando de voz, várias outras coisas que a gente pode trazer para o produto. uhum. Mas hoje, o desafio que a gente tem, isso é fácil de copiar. Alguém com capacidade tecnológica, a pessoa copia. Sim. Né? É uma habilidade que é quase uma commodity na área da tecnologia. O mais difícil é o que eu faço que ninguém vai conseguir copiar. Então, é o que eu sempre digo, no momento que eu escuto uma demanda tua, tu tem um sistema hoje, vocês têm um sistema que no mercado é relevante, já tem nome, credibilidade, escutador do cliente. Conseguir juntar isso, ninguém consegue copiar. Então, como é é aquela que eu... história 1 mais 1 igual a 3, né? Exatamente. Então, inovar simplesmente é o que a gente fala, agora a gente tem um painel tecnológico, a gente registra dados, a gente controla a cadeira. Meu desejo, né, o próximo passo nosso é, de fato, controlar a cadeira de dentro de casa. Então, se a gente quiser, no momento, fazer aluguel de cadeira, a pessoa não pagou, eu cancelo, a cadeira para de funcionar. Só que isso é fácil de copiar. O que eu faço para ninguém copiar? Né? O que torna a gente único? Acho que esse é o grande E que desafio. entrega valor na ponta, que o profissional consiga aproveitar, né? Perfeito. E eu acho que essa questão que você comentou, né? Que é copiar e vem daquilo que você está falando, que não é só a marca, Uhum. é tudo que aquilo que entrega, né? É a imagem, é realmente a combinação e o quanto aquilo é relevante, uma questão de confiança e valor. Porque o cliente, Com certeza. quando ele faz um investimento, ele não está vendo aquilo ali como uma transação para, como eu posso dizer, para comprar alguma coisa. Não, ele está realmente investindo em um equipamento que vai ajudar ele a crescer, que é uma das coisas principais que ele tem na clínica dele. Então, eu acho que assim, Mas pra a gente é um desafio. importância Hoje a cadeira odontológica ela não é vista como investimento. não é. Hoje acaba Ela é sentindo necessária, né? Sim, ela é o famoso mal necessário. Eles investem uma fortuna, um arquiteto numa estrutura e compra qualquer coisa xixelenta usada. Então eu vejo que a Olsen construiu isso no mercado, de tornar a cadeira um sonho, Sim. de tornar a cadeira parte da arquitetura. Então hoje a nossa cadeira, o grande diferencial dela hoje é o design. Hoje ela se tornou um acessório dentro. De desejo ali. Tanto que uma das embaixadoras da marca, uma arquiteta, ela fala, as pessoas vêm aqui com um desenho que elas querem que combine com a cadeira da Olsen. Que legal. Então hoje o nosso produto, a nossa cadeira virou um acessório dentro da arquitetura. E aí, de fato, não tem como, esse tipo de coisa não tem como e copiar. eu acho que esse papel, assim, justamente essa missão de conseguir convencer até e explicar o quão diferencial isso é para a clínica, é o que a gente vai ter que fazer. É o que você vai ter que fazer e explicar e tudo mais. Porque é exatamente isso aí. Se a gente for falar em relação ao dentista atender o paciente, onde que o paciente está sentado? Na cadeira. O que ele está sentindo ali? E eu falo por experiência própria, que a gente está vendendo o Clinicorp A lá e a gente tem tática já. Qual é a nossa tática? Lá no Clinicorp Experience, que a gente tem uma cadeira lá integrada, né? Muito O nosso bonito, protótipo ficou muito, não, sensacional. Sabe o que a gente faz? A gente fala pro dentista sentar na cadeira, a gente liga a massagem e fala de sistema. Ele esquece valor, ele esquece o que falar e dá certo. Então essa experiência, imagine, aqui todo mundo é dentista, o cara sabe da cadeira. Agora pensar do paciente que está longe, eu acho que até essa missão de realmente entender que não é um custo, cara, é um investimento. E esse investimento, por quê? O investimento traz retorno. E essa conexão, assim, isso é muito bacana. E é um desafio, vai ter que fazer muito trabalho aí, com certeza. Ô Luiz, a gente está falando, né, da questão da experiência, né? Conversando com a Elisa, falei, ô Elisa, acho que você está no mercado de experiência. A experiência que você proporciona ao paciente. É verdade, né, cara? Porque não é experiência somente proporcional. É o que o paciente vivencia no dia a dia ali quando está sendo atendido. Muitos dentistas não sabem a experiência que ele está proporcionando ao paciente por meio do equipamento da Olsen, por exemplo. Ele não está sentado lá. Porque ele não senta. Ele acha que é mais uma sentada para atender mais um paciente, entendeu?
E esses dentistas, né, quando a gente criou ali o conceito do Clean Corp Experience, né, que seria uma cadeira, que é a cadeira Infinity da Olsen, onde que traz todo o design, traz todo o conforto, e onde a gente traz a experiência do atendimento, né, do cliente poder, paciente no caso, poder realmente ver as interações que o doutor dele está fazendo com a tecnologia, na parte de documentação daquele tratamento, ou colhendo informações que serão importantes para o diagnóstico e Anamnese. planejamento, entendeu? Anamnese, por exemplo. Vivenciar essa experiência como um todo, eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Estar no outro Então, lugar, né? A gente então as sai do pessoas, equipamento para uma experiência. Aham. Elisa, as pessoas podem até copiar, tá? Mas dificilmente elas vão ter a mesma visão. E quando não tem a mesma visão, elas não vão considerar continuidade. Aham. Então, quando copiam, eles certamente serão sempre atrás. Porque você está tirando a sua visão e tendo outros insights, outras ideias. Então, você terá várias cartas na manga, entendeu? E faz parte do projeto, Uhum. né? De você, às vezes, colocar no mercado e ver o que acontece. O Clean Corporate Experience trouxe para a gente diversos insights daquilo que eles estão visualizando do potencial que terá lá no futuro. No futuro muito próximo. De ouvir a dor, de perceber, de... Isso. Vai E ser, uso. eu acho que é difícil de tangibilizar a experiência, né? Mas é algo que, quando ela existe de verdade, ela é percebida. Exato. O E eu cliente acho sente, que o principal aprendizado, fora, de novo, a questão do ego, Uhum. é ver o quanto a gente sabe, fez a gente chegar onde a gente tá, mas o quanto a gente ainda precisa aprender. É. Porque a gente vê que, embora a gente tenha um baita produto, a gente tem muito a melhorar ainda. E aceitar isso é uma coisa que dói, porque eu falo... Esses dias, não sei com quem que eu tava conversando, eu contei de um problema, de uma reclamação de um cliente. Uhum. Aí a pessoa falou assim, tu fica sabendo desse tipo de coisa? Eu falei, reclamação eu sei de todas. Porque onde há fumaça, fogo. Independente se a pessoa foi mal educada, se foi grossa, foi feliz, algo existe. E não custa eu olhar pra dentro de casa e ver se não é uma oportunidade de melhoria. Entendeu? Então, eu, de uma reclamação, eu posso converter a um grande processo de melhoria. E a gente conseguir... O processo agora com a Clean Corp, de a gente chegar aqui com a experiência... Antes de sair, eu chamei a equipe e eu falei, cara, vocês percebem a diferença, o aprendizado que em pouco tempo a gente fazendo esse processo, o quanto a Olsen já aprendeu da diferença de velocidade que trabalha uma empresa de tecnologia e uma indústria? Eu falei, vocês viram a quantidade de tropeço que a gente cometeu para atender uma coisa tão pequena? Então, num segundo momento, a gente não comete mais o mesmo erro. Tem que ser um Porque a aprendizado. nossa velocidade de indústria é muito mais lenta. Sim. Só que o que vai nos diferenciar no mercado é a gente ser mais rápido que todo mundo. Legal. Então, quando a gente sentar a próxima vez com o Clinicorp, a gente tem que ser muito mais rápido. A gente não pode cometer o mesmo erro. Isso é uma coisa na empresa que a gente valoriza demais, né, Luiz? Que são até nossas apresentações de resultados, né? Faz parte da rotina que a gente chama de highlight, o que deu certo, e os lowlights, aquilo que Aham. não deu tão certo assim, entendeu? E o que a gente mais aprende é no erro. A gente quer apresentar o lowlight. Olha, apostávamos nisso e não deu certo. Quer Aham. dizer, Isso aqui a gente não pode errar de novo, né? Isso aqui não dá pra Tem que ser fazer de novo. aprendizado. E só consegue fazer isso quando tira o ego. Totalmente. e de num processo de construção de uma visão, se você consegue mapear todas as etapas, é o aprendizado que a cópia não vai ter. Exatamente isso. Não vai ter. São coisas que a gente não consegue realmente imaginar o quanto realmente teve Não de mensura, né? dentro dos lados. Eles está chegando no final, infelizmente, passou rápido, né, Luiz? Sim, boa. O time já foi me avisando ali. É isso mesmo, o time? Ô, Elisa, 42º CIOSP, da história CIOSP, da Olsen é o 32º. 32º. Então, quer dizer, são 32 anos participando do CIOSP, né? O que você, sua equipe, seu pai, o César, estão projetando para esse futuro, um futuro muito próximo, né? Qual que é a ideia de vocês? Meu sonho é que nos próximos 2 anos a gente venha completamente diferente pra cá. Eu falo, a marca precisa se reinventar, né? De novo, o que nos traz até aqui é o nosso nome, mas queimar um nome também é muito fácil. Sim. Então, meu desejo é que a gente consiga sair de um lugar onde a gente tem simplesmente um cenário de demonstração de cadeiras e viver uma experiência. Né? Quando a gente vai comprar um carro, o cara te coloca no carro, ele liga. Pra quem gosta de motor, ele fala pro cara acelerar, pra ele ouvir o barulho. Uhum. Depois do momento que ele te faz sentar no top de linha, e aí ele fala, mas o que você escolheu não tem isso, não parece que vai sair de ali. Então, é essa experiência que eu acho que é o grande aprendizado que a gente precisa trazer, que é o que eu quero que reflita nos próximos anos de CIOSP, que é ter um ambiente de experiência.
para fazer o cliente entender o que realmente muda na vida dele e conseguir trazer tecnologia, experiência, isso que a gente ainda está em processo de amadurecimento. E isso, né, vocês vão trabalhar para isso, com certeza vai inspirar os profissionais, porque eles vão ver com outro olhar, eles terão outra perspectiva. Eles vão entender que não é o mal necessário. Aquilo realmente é que faz parte do dia a dia de trabalho, que faz a diferença. Legal. Muito bom. E assim, né, Elisa? A gente está muito animado com a parceria. Pode contar com a gente em todo momento. Para inclusive falar, cara, vocês estão falhando aqui a gente podia fazer diferente. Que eu acho que essa parceria vai ajudar muito também a trazer essa experiência. Vai, não, a gente está muito feliz também. A gente fala o tempo todo, gente. Quando a gente procurou, eu sempre falo, quando eu procurei a Clinicorp, eu comecei a estudar. Eu lembro que eu voltei de lá e falei, gente, eles são muito maior do que eu pensava. Então, aprender com vocês está sendo uma aula pra gente, de conseguir puxar um pouco da cultura, trazer pra gente o que vocês têm de inovador e de velocidade, de incrível que vocês têm. Então, pra gente está sendo um baita presente. A gente fala o tempo todo, gente, a gente não pode errar a Clinicorp. A gente tem que aprender, a gente tem que ser rápido, mas são pessoas que a gente quer levar pro futuro perto. A gente tem muito a aprender. Muito legal. Muito legal. Lisa, muito obrigado por ter que aceitado nosso agradeço. convite. Obrigado pela parceria. É recíproco, né, Luiz, da parte da Clinicorp. Por isso que a gente quer realmente estreitar cada vez mais os laços para que a gente possa continuar nesse processo de construção. Tá certeza. bom? Tamo junto. Muito obrigada. Pessoal, é isso aí, né? Estamos chegando ao final, né, de mais um episódio do Clinicast. Eu tenho certeza que você gostou. Então aproveite, né? Que você que não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe, né, com os seus amigos e não deixe também de curtir, né, Luiz? Aproveite, veja o conteúdo, assista e aproveite todo o restante conteúdo que a gente tem muita coisa bacana a aproveitar. Fechou. É isso aí, gente. Então, um abraço para vocês. Até mais. Valeu, tchau, tchau.